Nessa aula a gente vai abordar exemplos que tratam da posição relativa entre duas retas. Então eu vou pedir que você lembre um pouco lá do seu ensino fundamental. Por quê? Se eu tenho duas retas, o que significa isso? Significa que essas duas retas elas podem se comportar de algum modo. Quais são esses modos? As retas podem ser paralelas, concorrentes, coincidentes. Um caso especial de concorrência é a perpendicularidade. Pessoal, o que são retas paralelas? Vamos retomar? Retas paralelas são aquelas que não têm ponto em comum, ou seja, elas não se encontram em lugar nenhum. Né? A gente prolonga essas duas retas e elas não têm nada em comum. Então, o que isso tem a ver com geometria analítica? Lembra que a gente acabou de tratar que uma reta ela pode ser escrita no formato y igual mx mais n, onde o meu m é o coeficiente angular dessa reta. Lembra? Ele trata da inclinação da reta. Portanto, se as minhas retas forem paralelas, significa o quê? Que a inclinação delas é a mesma. Tá vendo? Esse ângulo aqui delas, ó, é o mesmo. Deixa eu fazer aqui. Tudo bem? E se esse ângulo é igual, o coeficiente angular também. Então, se duas retas forem paralelas, a gente tem que o coeficiente angular delas são iguais. Isso aqui é muito importante. Se duas retas forem paralelas, então o coeficiente angular das duas é o mesmo. Ou vice-versa. Se o coeficiente angular for igual, por consequência elas são paralelas. Perfeito? Só que tem um único detalhe, tá, gente? Para ela ser paralela, além do m das duas for igual, o que você vai perceber? Que o n delas é diferente. O n da R é diferente do n da S. Por quê? Porque se o n for exatamente o mesmo, presta atenção, se o seu coeficiente angular e o seu coeficiente linear forem iguais de duas retas RS, vai acontecer isso aqui, ó. Como assim, professor? Isso aqui. Aqui tem duas retas, tá vendo? Dá uma observada. R e S. Não, professor, eu só estou vendo uma. Então, acontece que aqui estão as duas no mesmo lugar. A reta R e a reta S são iguais. Perfeito? Por quê? O coeficiente angular delas é o mesmo e o coeficiente linear delas também é o mesmo. Tudo bem? Então, isso aqui é muito importante de você perceber. Raramente a gente acaba tratando das retas coincidentes. Então, na maioria dos problemas, quando o coeficiente angular for igual, a gente vai estar tratando de retas paralelas, perfeito? O outro caso é o de retas concorrentes. O que são retas concorrentes? Elas se encontram em um único ponto, certo? Elas têm um ponto em comum. Vou chamar aqui de ponto P, tá? Quer dizer o quê? Que o ângulo de inclinação dessas retas não é o mesmo. Esse ângulo de inclinação é diferente, portanto, o coeficiente angular dessas retas é diferente. Se você tiver duas retas e os coeficientes angulares forem diferentes, então você tem certeza que essas retas são concorrentes e possuem um ponto em comum. A outra questão é a seguinte: tem um caso especial de concorrência, que é quando essas retas são perpendiculares, certo? Então, o que é uma reta perpendicular mesmo? Né? Quando ela forma 90 graus, elas se cruzam em um único ponto também, um ponto P, que eu vou chamar aqui, certo? Porém, o que acontece? Forma um ângulo de 90 graus entre as duas retas. E quando isso acontecer, o coeficiente angular delas são inversos, tá? Então, o coeficiente angular da reta R vai ser o inverso do coeficiente angular da reta S, certo? Então, vamos dar uma olhada em alguns exemplos e também o que fazer se você quiser encontrar esse ponto de interseção
das duas retas. Colocando de uma forma mais simples, vamos lá. O que é paralela? Possui coeficiente angular igual, por exemplo, essas duas retas aqui. Y igual 2x menos 5 é paralela à reta 2x mais 6. Tudo bem? Então aqui eu tenho a reta R, a reta S. As duas possuem mesmo coeficiente angular, tá vendo? Então é um par de retas paralelas. Isso poderia acontecer com a reta T e U também. Dá uma olhada, ó. Y igual 2x sobre 3, menos 2x sobre 3, mais 1. E y igual menos 2x sobre 3, mais meio. Tudo bem? Então você vai olhar o coeficiente angular. E quem é o coeficiente angular aqui? Menos 2/3. E nessa? Menos 2/3. Portanto, são paralelas. E se forem diferentes? Correspondentes. O que a galera geralmente fica com dúvida é no caso das perpendiculares. Então, eu vou dar alguns casos para você de coeficiente perpendicular. O que é? É quando o MS é o oposto de MR. Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui. MS igual 2/3 e MR igual menos 3/2. Então, ó, o coeficiente angular dessas duas é exatamente o mesmo. Portanto, são perpendiculares essas retas. Se fosse aqui um MS igual menos 2, quem é o oposto de menos 2? O inverso, melhor dizendo. Seria o mais 1 sobre 2. É como se você sempre tivesse uma fração e invertesse. Certo? Nesse caso aqui também são retas perpendiculares. Mais um exemplo. MS igual a mais 3/5. E aí, já sabe qual é o inverso? Seria MR igual menos 5/3. Então, todos esses casos possuem retas perpendiculares, as retas que tiverem esses coeficientes, tá certo? Pessoal, e pode acontecer do exercício querer saber onde é o ponto de encontro se essas retas são concorrentes. Porque se elas são concorrentes, elas se encontram em um único ponto. Então, qual que é a ideia? Tentar descobrir esse ponto. Quem é esse ponto P? Esse ponto P ele é um ponto de coordenada XY. Então, como descobrir a coordenada desse ponto? Ora, é só a gente resolver um sistema de equações. Se eu resolver um sistema de equações com a equação da reta R e da reta S, eu consigo descobrir qual é o ponto de encontro, o ponto em comum dessas duas retas, caso elas sejam concorrentes. Lógico que você pode resolver esse sistema da forma que melhor convém para você, através do método da adição, método da substituição, isso daí fica ao seu critério, tá certo? Toda vez que você resolver esse sistema, você vai achar uma coordenada XY, certo? Que é o quê? Esse ponto P. Só um adendo. Se as suas retas não forem concorrentes, se essas retas forem paralelas, a gente não tem o ponto em comum. Logo, se você calcular o sistema de duas retas paralelas, você vai cair num sistema sem solução. Vamos dar uma olhadinha num exemplo que vai melhorar esse seu entendimento da relação entre duas retas. Esse nosso exemplo vai te ajudar a entender melhor essa relação entre as retas. Eu estou pedindo para você verificar qual a relação entre as retas R e T. Eu tenho aqui as letras A, B, C e D. Então vamos lá. Como que eu sei a relação entre duas retas? Eu preciso olhar o coeficiente angular. Então a gente precisa lembrar disso daqui. Y é igual a mx mais n. Para saber o coeficiente angular, essa minha equação tem que estar no formato reduzido. Então eu dou uma olhada nessa primeira equação. A minha reta y igual a 2x menos 8. Qual o coeficiente angular da reta R? Bom, você vai bater o olho aqui, você vai olhar, opa, professor,
O coeficiente angular da reta R é o 2, porque é ele que está junto do x. O m é quem está junto do x. Bacana? E da reta T? Eu posso dizer que o coeficiente angular da reta T é o 6? Não. Tá? Por que não, gente? Porque essa reta ela está na forma geral. Para encontrar o coeficiente angular, ela tem que estar no formato reduzido. Então, eu vou precisar isolar esse meu y aqui, certo? Então, vou colocar aqui do ladinho. Isso vai ficar como? 6x mais 12 igual mais 3y. O y está multiplicando, operação inversa, dividindo. Então, eu vou ter y igual 6x mais 12 sobre 3. Y é igual a 6 dividido por 3, 2x. 12 dividido por 3, 4. Opa, então qual é o coeficiente angular da reta T? Também é 2. Com isso, a gente tem que os dois coeficientes são iguais, então qual é a posição entre essas duas retas? Elas são paralelas. Por que elas são paralelas, professor? Porque ela tem o coeficiente angular igual e o coeficiente linear diferente. Ó, o coeficiente linear dessa é menos 8 e dessa é mais 4. Perfeito? Letra B. Reta R, 2x mais 3y menos 6 igual a 0. Letra T, reta T, 2x menos 6y mais 1 igual a 0. Cuidado, muito aluno meu bate o olho aqui e fala, o m é 2 nas duas, então elas são paralelas. Errado. Por quê? Eu tenho que verificar no formato da equação reduzida, certo? Só existe coeficiente angular na equação reduzida da reta. Então, ela está no geral. Vou ter que pegar e transformar no formato reduzido. Ó. Então, eu vou deixar aqui 3y igual. Vou mandar o 2x para o outro lado negativo e o menos 6 para o outro lado positivo. Eu vou ter que y é igual a menos 2x mais 6 sobre 3. Aqui não dá uma divisão, certo? Então fica com y igual a menos 2x sobre 3 mais 6 dividido por 3, 2. Tudo bem? Então qual é o coeficiente angular da reta? Essa daqui é a reta R, certo? Então, o coeficiente angular da reta R é... Coeficiente angular da reta R é o MR, né? Que é menos 2/3, tá? Lembrando, é ele como um todo, tá? Não é só o numerador da fração. E aqui, gente? Vou fazer a outra, ó. Mesmo esquema. Vai ficar menos 6y igual menos 2x menos 1. Menos 6, vai multiplicando, vai dividindo. A gente vai ter, então, menos 2x menos 1 sobre menos 6. Dá para simplificar aqui, certo? A gente fica com y igual, menos com menos mais, então 1/3 de x mais 1/6. Ok? Então, quem é o coeficiente angular da reta T? É 1/3. Logo, os coeficientes são diferentes, então essas duas retas são o quê? Concorrentes. Perfeito? E agora, a nossa letra R. Opa, essa aqui está mais tranquila, não tá? Por quê? Porque ela já está no formato reduzido. E o que você pode perceber aqui? Quem é o coeficiente angular da reta R? O MR, ele é igual a 2/3. E o nosso coeficiente angular da reta T é menos 3/2. Opa, gente! O que dá para perceber aqui? Um é exatamente o inverso do outro. Olha aqui, ó, 2/3, 3/2, esse é positivo, esse é negativo. Eles são exatamente o inverso, o oposto do outro. Logo,
Essas retas são perpendiculares, certo? E por fim, a gente tem a nossa letra D, que as duas equações não estão no formato reduzido. Então a gente precisa dar aquela arrumadinha, certo? Então vou pegar a primeira reta R. Isolando, eu vou ter menos 3y igual 12 menos 2x, certo? Menos 3 multiplicando, foi dividindo, a gente tem 12 menos 2x dividido por menos 3. Y é igual a 12 dividido por menos 3, menos 4. Menos 2 dividido por menos 3 não é uma divisão exata. Então a gente deixa em fração, fica 2/3 de x. Então qual é o coeficiente angular da reta R, gente? 2/3. Perfeito? E agora? Mesmo procedimento na outra. Então eu vou ter o quê? 3y igual a 12 menos 6x. 3 está multiplicando, vamos passar dividindo. Eu vou ter y igual a 12 menos 6x dividido por 3. Y é igual a 12 por 3, 4. Menos 6 dividido por menos 3 dá menos 2x. Olha aí, quem é o coeficiente angular da reta T? Nesse caso, é o menos 2. Então, o que são essas duas retas? Elas são exatamente o oposto uma da outra? Não. Pode ver que aqui é 2/3 e aqui é menos 2. Certo? Então, não é exatamente o oposto. Mas se eles são diferentes, então são retas concorrentes. Perfeito? Então, essa é a proposta. Você sempre saber comparar duas retas de acordo com o seu coeficiente angular. Tá certo? As retas RS são concorrentes. Determine qual a coordenada em comum. Então, pessoal, qual é a proposta aqui? O exercício fala que temos duas retas em um plano cartesiano. A gente não sabe a posição delas aqui, certo? Mas a gente sabe que elas se encontram em um ponto P. E eu quero descobrir as coordenadas desse ponto P. Como a gente já viu, para isso eu preciso resolver um sistema entre as duas equações. Então, vamos montar aqui o sistema. Eu vou ter y igual 4 menos 2x e 5x mais 4y igual a 7. Você pode resolver pelo método da adição, da substituição, fica a seu critério. Nesse caso em especial, vou usar o método da substituição. Por quê? Porque eu já tenho pronto aqui o valor de y. Y vale quanto? 4 menos 2x. Então, eu vou substituir isso aqui na segunda. Ó. 5x mais 4 vezes y. Quanto é y? 4 menos 2x. Ok? Então, ficou 5x mais 4 vezes o y igual a 7. Aqui a gente vai fazer a distributiva, certo? 5x mais 16 menos 8x igual a 7. Então, a gente tem 5 menos 8 dá menos 3x igual a 7 menos 16. A gente tem, então, x igual a menos 9 sobre menos 3. 9 dividido por 3 é 3. Menos com menos, mais 3. Então, a gente descobriu o valor do x. Ótimo. E agora? Agora eu substituo nessa para descobrir o valor do y. Y é igual a 4 menos 2 vezes x, que vale 3. Y é igual a 4 menos 6. Y é igual a menos 2. Opa! Então, olha que maravilha. A gente tem aqui o par ordenado, 3 menos 2. Quer dizer o quê? Que esse é o ponto de encontro, esse é o ponto P, onde as duas equações, as duas retas,
se encontram, o ponto que elas têm em comum. Na próxima aula nós vamos resolver mais alguns exercícios que envolvam esse raciocínio de reta com uma abordagem um pouquinho diferente, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado, até a próxima!